Bora lá? Pirula, Carzuas, vamos gravar? Eu tô prestando atenção em você, Bora, querido. Vamos. Olha, O Pirula vai fazer não dá piada. pra confiar, não dá pra confiar nesse pessoal, não. Não dá pra confiar em alguém que era Porque Porque a atual não Porque finge. porque ex finge muito. É. Esse filho. Ex finge muito. Não, e o pior do que alguém que finge é aquela pessoa que é ex-finge. Exato. Só que não Não, finge você mais. não tá entendendo. Não, aí é bom. Aí é Ex bom. finge muito. Ah, porque não finge mais. Ex- Não tá É, entendendo? se é um Nós não fingimos, ex-finge. mas Mas ex ex- finge. Entendeu? Ah. Ou pode ser a ex que finge também. Exato. Nossa. O relacionamento acabou porque a ex finge. Tá. Exato. Ou ela finge que não acabou. Não, pera. Oi. Ela finge que Sejam acabou. bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. É. Eu sou Emílio Garcia, tô aqui com a minha esposa maravilhosa, atual há 26 anos. Camilinha, tudo bem com você? Como assim, atual? Ah. É pra sempre, você pode parar. Pra sempre. É, atual. Até nas vidas seguintes que vão ter. Exatamente. Ali Né? do lado dela, Carlos Ruas, tudo bem? Tudo bem, estamos decifrando o significado de ex-finge. E Já aqui, desde meu agora. amigo Pirula, tudo bem com você? E hoje nós vamos falar de esfinge. Só que a gente não vai falar de qualquer esfinge. Porque na história do Egito e até de fora do Egito, de outros povos, existem várias esculturas, estátuas que são chamadas de esfinge. Então, basicamente, o que é uma esfinge, de acordo com a definição que a gente vai usar agora? É um ser que tem um corpo de leão, geralmente. Um felino. Um felino, mas geralmente identificado como um leão, e uma cabeça humana. Tá. Então, por exemplo, nós somos ao British Museum em Londres e a gente viu, inclusive, esfinges egípcias que estavam colocadas lá. Mas hoje, E tem esfinges de outros povos, de outros tem. povos, até chinês, Tem, né? tem. Nesse sentido de corpo de felino. E uma cabeça humana você vai ter de outros povos, de vários outros povos, mas hoje a gente vai falar especificamente de uma esfinge que nós vamos ver no Egito, que é a grande... Nós vamos ver? Isso, nós vamos ver. Nós iremos a partir do dia 8 de outubro. Inclusive, se eu não me engano, no dia 9 de outubro a gente já vai Tá vendo? a Gizé. A gente já vai ver do avião. Do avião. Do avião. Do Que estiver avião. pousando, a gente já vai ver lá. A esfinge do lado, porque Cara, mas se ela é um gato, eu vejo muito ela fazendo assim, na é verdade. total. Batendo na não. cabeça de quem Tentando chega. pegar o avião. Ou na pirâmide também, né? Bate na pirâmide, tenta virar a pirâmide. Aliás, derrubar a pirâmide. É por isso que a pirâmide é triangular pra cima, que é pro gato não derrubar. Porque se fosse porque do se- lado, ela ela já já ia- tinha já ia derrubado. ter rolado. Caraca, será que a pirâmide era a decoração que os alienígenas fizeram Aliás- pro gato não derrubar? Aliás, Exato. Por que não existe mais o farol de Alexandria? Porque puseram um negócio na borda do mar lá. Isso. A esfinge, primeiro- pô. Na- Ah, na- cara, Pra vamos quê, fazer né, uma coisa gente? triangular. Pra quê? Mas O quê? uma coisa Eles fazem isso, ainda olham, É. encaram, a gente fala, quer ver? Duvida? Duvida? Os gatos Você fala, fazem não, eu não duvido. Duvida assim, ó. Psh. Um dos meus gatos, ele faz quando ele quer atenção. E é tão óbvio que se eu dou a atenção pra ele no meio do ato, ele para. Mas dar atenção significa contato visual. Se eu ainda estou dando atenção, mas eu virei pro lado, opa, não funcionou. Então, se ele vai derrubar alguma coisa muito útil, como um vidro, por exemplo, algo que vai me dar um trabalhão pra limpar, eu tenho que sair correndo pra dar atenção pra ele. Ele não importa onde está, porque ele começa, ele dá um miadinho e você só ouve o barulhinho. Eu tenho que chegar lá, e não pode tirar o olho dele. Que aí ele para, tira a pata e fica me olhando. E aí eu tenho que ver o que ele quer. Se eu do lado eu falo, putz, não, pera lá, eu só vou pôr a meia aqui. Não Esquece. dá. Gato, Insuportável. é impressionante como o gato sabe chamar sua atenção quando você não quer dar atenção pra ele. Como eu desenho muito no meu caderninho, ela sabe que o meu caderninho é importante. é importante. E que se ela quer chamar minha atenção, a fonte é o caderninho. Então, sabe quando você passa assim a beirada do caderninho e conta uma historinha? Você faz prrr, o gato, ele chega, ele olha pra mim e ele vai com a unha e faz assim, prrr, no meu caderno olhando pra mim. Prrr. É isso aí. Você tá Parrá. zoando? Ela fica arranhando o meu caderno, virando as páginas assim e olhando pra mim. Mas começa a amassar. Aí eu falo, não, para, tira meu caderno. Quando ela faz isso é porque ela quer atenção. Assim, faz alguma coisa, brinca comigo, tô entediado. Mas isso é uma coisa interessante, porque a gente tem o hábito de deixar o gato lá, né, largado, e não dá. O nosso cotidiano é tão corrido que a gente para de dar uma atenção de qualidade, né, pros bichos que, bem ou mal, estão presos em casa e não tem nada para fazer.
né? É uma sacanagem isso, né? Claro, tem gente que cria o bicho solto, mas quem mora em apartamento, por exemplo, não pode. Então, o bicho dá um jeito, né? De exigir que você vá lá e faça as coisas, né? Me entretenha. Mas é a gente dar atenção, você fala, tá bom, parei de trabalhar. Não, estou na frente do computador, eu vou ficar só olhando pra sua cara. Ele, agora eu não quero mais também. E vai embora. Então não é a gente que deixa eles largados. Não, mas aí esses eles são os deixam. seus. Os meus, eles gostam bastante. É, mas chega uma hora que eles falam, não quero mais. Assim, não, eles querem brincar pelo tempo que eles estabeleceram. O torresmo fica consegue. horas gritando ali, vamos, eu vou. É comida? Não. É banheiro? Não. É isso? Não. Aí dou carinho, dou beijinho. A hora que eu falo, então eu vou deitar aqui um pouquinho com você. Ele, Pois falando bem. de Mas esfinge. de gato. A gente tá muito vô e vó mostrando foto de neto. Mas Cada um falando dos seus gatos, mas Mas seus a gente gatos não tá falando do bicho que nem é um gato, só pra começar, porque é uma esfinge e só o corpo é de gato. tem cabeça de gente. E a cabeça é de gente. Mas pior ainda. E a gente vai falar de uma esfinge específica que é conhecida como a Grande Esfinge de Gizé, porque nós vamos a um sítio arqueológico. Ela chama Gizé. Não, é de, Gizé né? Ela é de é um lugar, né? representação da Gizé. Ela Não, é de um lugar, porque ela é a grande esfinge de Gizé, porque ela fica no mesmo sítio arqueológico que é em Gizé, que é do lado do Cairo, que a gente explicou bem o que era Gizé no nosso vídeo. Eu expliquei sobre as 3 grandes pirâmides, e ela fica no canto leste do sítio arqueológico. Então você vai ter essa grande estrutura que foi esculpida, e aí eu já conto a época mais ou menos, porque existe uma dúvida em relação à época, mas que foi esculpida em homenagem a esse ser mítico que é a esfinge, certo? Uma coisa que é legal da gente entender desde o começo é que existe uma diferença muito importante entre o que é a pirâmide, não só geométrica, é claro, e o que é a esfinge. Porque se a gente lembrar da construção da pirâmide, a pirâmide foi construída a partir de blocos que foram trazidos de minas espalhadas pelo Egito inteiro para Gizé, para construir em cima daquele platô que eu tinha explicado, que era um platô rochoso, para construir as pirâmides. Mas a esfinge é um bloco de pedra só, que muito provavelmente já estava lá. Foi esculpido. Então, diferente das pirâmides que você trouxe, que eles trouxeram todas aquelas pedras, todas aquelas rochas calcárias para lá, provavelmente você já tinha uma estrutura, você já tinha na ponta do Planalto essa estrutura rochosa, e a partir do trabalho das pessoas, isso é indiscutível, então a partir do trabalho humano você teve a construção e a escultura da esfinge ali na ponta. Tem uma discussão muito importante, isso pelos egiptólogos, de quem construiu a esfinge. Tem um grupo que já é a minoria entre os egiptólogos, que dizem que a esfinge é pré-pirâmide. Então que a estrutura da esfinge seria pré-pirâmide, bem anterior, 2.000 anos antes das pirâmides. A gente precisa lembrar que as pirâmides foram 2.500 anos antes de Cristo. Então a gente está falando de uma estrutura que já tem 5.000 anos, e eles estão falando de algo mais antigo. Então no começo das dinastias eles começam a falar... Quase não é neolítico ainda. Isso, quase não é neolítico ainda. Mas essa hipótese, ela não é a mais aceita. Então o que se discute hoje é que muito provavelmente a construção da esfinge está diretamente ligado à construção do complexo das 3 pirâmides. Por que a gente fala do complexo? Porque além das 3 pirâmides, como a gente explicou, tem um monte de outros túmulos, um monte de outras estruturas que foram construídas ali. Aproveitaram a base rochosa ali para fazer... Para fazer tudo, inclusive... Ocuparam todo o espacinho que tinha lá. Tanto é que você falou, né? A terceira pirâmide é menorzinha, provavelmente, não por falta de vontade, né? É por falta de espaço. Não, teu avô ocupou tudo, cara. Ocupou tudo, agora, não tem jeito. Você se ferrou aí. E aí a grande discussão que tem é qual dos 2 primeiros faraós, das 2 primeiras pirâmides, que encomendaram a construção da esfinge. Então era uma pedra que tava lá e eles falaram assim, mano, o que a gente vai fazer com isso? É mais ou menos isso. Fazer uma estátua, mas... Cara, ela é retangular e deitada. Isso. O que faz aqui? Um paralelepípedo. Como é que faz? A gente pode fazer um bicho que fica deitado. É mais ou menos isso mesmo. E aí o que é bastante interessante é que a estrutura rochosa da esfinge ela é um pouquinho diferente.
Mas voltando, já chego lá. Então existe uma discussão se foi o Quéops que construiu ou se foi o Khéphren que construiu. Então se é o avô, se é o pai e é o filho, que é o Mycerinus, que a gente vai ter os 3 que construíram as 3 grandes pirâmides. Então ou foi o do meio ou foi o mais antigo. O que se discute hoje, o que é a hipótese mais aceita é que foi Khéphren. Então quando Khéphren olha a pirâmide do pai e fala assim, opa, quero um negócio daquele ali também. Aí os caras falaram, não dá pra fazer do mesmo tamanho. Apesar de elas serem quase iguais, a grande pirâmide é um pouquinho maior, mas a do Khéphren ainda é muito grande, mas dele também teria acrescentado a esfinge no projeto de construção que ele fez. Uma outra coisa bem legal é isso. O que eles falam é que provavelmente você tinha esse bloco de pedra e que além dele ser esse bloco de pedra deitado, como você disse, provavelmente ele tinha uma ponta onde foi feita a cabeça. E por que entender essa composição da rocha é importante? Porque por uma formação geológica, isso entre aspas é sorte, porque na verdade eles fizeram por isso, a rocha da cabeça é mais dura do que a rocha do corpo. O que faz todo sentido, é por isso que ela ficou lá. E é por isso que ela ficou lá, é por isso que a hora que você olha pra cabeça... É como um Inselberg, isso, que é um pedaço de rocha mais duro do que o que tá em volta. Tá em volta Herode. Exato, e aí o que eles falam? Que a cabeça hoje ela tá mais bem preservada, então ela tem mais detalhes de feição e ela sobreviveu mais à erosão do tempo porque ela tem uma rocha um pouquinho mais dura do que o resto do corpo. Então o corpo da esfinge está lá ainda, então você consegue ver as mãos, você consegue ver a estrutura corporal, você consegue ver o rabo, mas já está bem desgastado pelo tempo porque essa estrutura da rocha do corpo ela era um pouquinho mais mole, certo? E isso é uma coisa que os pesquisadores discutem. Eles discutem, e aí teve um trabalho de 2023 que é bem legal para discutir isso, se a forma da esfinge ela já é um resultado dela ser um Inselberg. Então será que os caras não olharam para aquilo e falaram assim, opa, já tem uma forma de um corpo deitado com uma cabeça. Então o que é um Inselberg? Você tem algumas formações geológicas que por N razões dá para formar de várias maneiras e em alguns lugares você forma uns pedaços de rocha que são mais resistentes do que outros. Tá. Então imagina que você tem o solo aqui e aí no meio desse solo, então eu posso te explicar o que acontece aqui no Brasil, por exemplo. Então você tem a formação de uns pontos em que a terra fica mais quente, isso dá uma cozida na rocha. Esse pedaço de rocha fica mais quente e o que está em volta não fica. Então, a hora que o tempo vai passando e a erosão pelo vento e pela água vai passando, ele vai tirando a estrutura que está do lado e vai sobrando só aquele morrete de rocha. Fez sentido isso? Sim. Então você tem uma rocha mais resistente que foi sendo escavado em volta e o que sobrou é uma estrutura de rocha acima da estrutura que você tinha antes. Certo? E isso é comum no mundo inteiro. Você vai ter isso no Brasil, você tem isso em desertos. E aí o que os pesquisadores eles começaram a discutir? Lá na década de 70 eles falam, não, isso daqui na verdade, e aí talvez até diminuindo um pouquinho a capacidade dos egípcios de fazer uma escultura como aquela. Ah não, isso aqui é por acaso. Na verdade a estrutura já tinha o formato de esfinge, os caras só pegaram e deram um tapinha aqui. Mas o que se discute hoje é que isso é uma possibilidade da estrutura máxima. Não há dúvida mais de que eles esculpiram muito para chegar na forma que está hoje. Impossível que não tivesse sido. Então, mas o que é que na década de 60 e 70 os caras não, isso aqui na verdade já era meio que desse jeito. Mas em 2023 surgiu um trabalho bem legal em que eles simularam se Inselbergs poderiam ter uma estrutura parecida com a da esfinge. E aí eles montam umas rochas artificiais com uma estrutura molecular parecida com o que você encontrava lá e colocam num fluxo de água. Inclusive é um trabalho de mecânica de fluidos que eles estão fazendo isso, é muito legal. E aí você vê que parte dos resultados dele tem o formatinho de esfinge. Então que não é tão errado a gente imaginar que você teria um morrinho que tem uma pontinha que seria o que virou a cabeça depois. Então, o que se discute provavelmente era o Inselberg, mas que depois foi esculpido, foi trabalhado, foi feito um monte de coisa ali dentro. Uma outra coisa que é bem legal quando a gente escuta falar de esfinge e de pirâmide, inclusive, é que essas coisas são muito, 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 muito antigas.
Então que, por exemplo, a gente já disse isso, a Cleópatra, ela é mais perto da gente do que das pirâmides. Então que a esfinge, por exemplo, já passou por alguns processos de restauração, inclusive pelos egípcios antigos. Faz sentido. Então tem um trabalho bem legal que eles mostram que... Lembra que a gente fala que as pirâmides eram cobertas, elas eram brancas porque elas eram cobertas com os tijolinhos de calcário? Uns troços meio caiados. E aí assim, tem um trabalho bem legal que mostra evidências de que a esfinge também, em um processo de reforma dela, também foi coberta com pedacinhos de calcário branquinho, meio que para proteger a estrutura antiga, Pô, da erosão. deve ter ficado da hora, hein? E deve ter ficado bem legal. Porque a gente vê muita reconstituição da pirâmide como ela era. Eu nunca vi a reconstituição da esfinge. Como que ela seria. E eles têm essas evidências de que em algum momento você também tinha essas placas que estavam cobrindo principalmente o corpo, porque o corpo tem essa rocha mais molinha, que sofre mais com a erosão, então tem essa tentativa de reconstrução. E uma outra coisa que a gente tem em 2 momentos da história, um é lá no Egito Antigo e outro é recente, na década de 30, é que a esfinge era coberta por areia, porque a parte que a esfinge fica, ela é mais baixa no resto do terreno. Então que tem relatos dos egípcios antigos desenterrando a esfinge, que ela tá só com a cabecinha para fora, que o resto tá todo coberto de areia. E é uma coisa interessante, isso deve ter ajudado até a sobreviver, né? Porque uma coisa que é interessante é que quando você vê, tudo bem, não são quadros nem pinturas feitas no lugar, mas você tem representações de como foi a Batalha de Napoleão lá na França. E a esfinge e as pirâmides aparecem como semi-enterradas. Sim. Porque a maior parte daquele povo que vivia no Egito, numa época em que o califado já não estava mais centrado ali, né, era um lugar meio que, sabe, o pessoal vivia uma vida pacata lá, não fazia muita coisa. Então, meio que ninguém ligava. Era um troço gigante que sempre esteve lá. Mas era meio que nem durante a Idade Média o pessoal fazia com o Coliseu. Tem o Coliseu ali, não sabe nem pra que servia. Falei assim, não, o que é isso aí? Não, disseram que os romanos, eles faziam umas comidas legais aí, viu? Era paisagem, né? Ninguém lembra, exatamente. Então, tudo era paisagem. Eles não se importavam. Então, o deserto cobriu uma boa parte dali. A gente consegue ver até a base da pirâmide hoje, ou a esfinge, porque os arqueólogos foram tirando o que o deserto cobriu, né? É isso mesmo. Ô, querido, a gente sabe que, assim, as pirâmides, elas têm, né, apesar de ter uma parte arquitetônica importante, artística também, mas elas têm uma função muito clara, que é servir de tumba, sarcófago, mas a esfinge tem alguma função assim? Ou ela, eu só queria que tivesse uma escultura aqui. É só artístico, é não é só pra deixar bonito. Como se não fosse, como se isso já não fosse muito legal, mas tem alguma função? Então, tem. Tem funções que são discutidas e outra coisa que é muito legal é que muda também ao longo do tempo. Então, como é muito tempo, você ressignifica as coisas. Então, não tem muitos documentos dizendo por que ela foi construída, inclusive por isso que tem essa dúvida, porque a hora que você vai nas pirâmides na Grande Pirâmide, tá escrito lá, esse aqui foi construída por Kelps, esse aqui é o túmulo dele. Isso tem escritos nas paredes. Isso, tá escrito que foi tanta gente trabalhando, tem toda a descrição daquilo. Aí você vai pra Khafre, pra Segunda Pirâmide, a mesma coisa. Tem a plaquinha, que nem a plaquinha no prédio, né? Foi construído pelo reitor, fulaninho. Exatamente isso. Prefeito, a construtora tal, não sei o quê. Tal. A hora que você vai pra esfinge, você tem menos documentação nesse sentido. Tem documentação, mas menos nesse sentido. Por isso que gera algumas dúvidas. Num primeiro momento, e é a hipótese mais aceita até hoje, é que aquilo é uma coisa de proteção. Inclusive, ela está a leste e ela está virada para o nascer do sol. Então, seria uma estrutura construída para proteção dos túmulos. Faz sentido. Botar uma leoa ali. Isso, no cantinho. Para proteger as pirâmides. Para proteger as pirâmides e proteger todo esse significado que você falou das pirâmides. Tanto o sol é importante para esse rolê que, num segundo momento, tem uma mistura de ressignificação disso com reinterpretação dos egiptólogos hoje em dia. Falando que talvez ela tenha sido uma estrutura em homenagem ao sol.
Então, só que isso já é posterior, isso é mais pra frente na história do Egito. Então, não, ela é uma representação de uma deusa do sol que estaria ali para louvar o sol. Então, você tem essas duas interpretações principais, mas a arqueologia mais atual fala de uma questão de proteção mesmo. É como se fosse um cão de guarda espiritual ali no cantinho das pirâmides, para proteger toda aquela estrutura, certo? Porque eu fiquei me perguntando isso, de tudo que eu já vi sobre mitologia egípcia, e do que o Ruas já contou e etc., eu não me lembro de nenhuma criatura esfíngica. Não. Não me lembro da... Assim, você até vê corpo de gente com cabeça de leão. Agora, o oposto, não. E é uma criatura meio inédita, né, na mitologia. Então, realmente, eu ficava pensando, eu falei, bom, tem que ter algum motivo. O pessoal geralmente coloca esses corpos de leão, mas isso é coisa atual, sei lá o quê, na entrada da casa, né? Entrada de templo. Você tem, né, algumas entradas de templo com esfinges no Egito, né? Então, faz sentido, seria para proteção, mas não é bem uma divindade. Então, não teria esse papel de divindade. Seria guardião mesmo. Pelo menos nesse momento histórico que foi construído, então eles colocam como um guardião mesmo. E aí você vai ter aqueles outros momentos do Egito, então você vai ter o faraó falando... Todos os deuses não existem, só existe o Deus Sol. Então você tem essa ressignificação. E aí alguns autores... E quando a gente pega essas histórias e na academia a gente vê isso, sempre tem alguns autores que estão tentando achar uma novidade em relação àquilo que está todo mundo falando. Então quando o cara fala que, não, a esfinge talvez seja mais antiga do que o resto, ele está tentando criar uma história que, se isso for verdade, é uma puta de uma descoberta. Mas na hora que você vai ver as evidências reais, não tem muita evidência de que isso se sustente. Então, e a mesma coisa dessa releitura da esfinge como uma deusa do sol. Tá, mas isso você não vai achar em outros documentos com frequência para sustentar isso. Então o papel dela de defensora do sítio, ele parece ser a melhor explicação do porquê ela foi construída. E eu tenho uma outra pergunta, porque eu já vi isso acontecer, não sei se você chegou a ler. Dá pra entrar na esfinge? Dá pra entrar. O que tem lá dentro? Então, não tem tanta coisa lá dentro Porque não servia pra nada. Não servia pra nada. Então, você vai ter, se eu não me engano, você tem uma câmara embaixo. E aí tem umas pessoas que discutem, mas de novo, isso não tem evidência nenhuma, mas você vê algumas fotos na internet da a câmara secreta na esfinge. Por que eu tô apontando pro rosto? Porque dá a impressão de que do ladinho da cabeça dela tem uma entrada, mas isso não seria na estrutura principal da esfinge. Então, do mesmo jeito que eles escavaram a rocha debaixo da grande pirâmide, eles escavaram também uma câmara debaixo da grande esfinge. Então, na esfinge por si só, não tem nada. O que você vai ter é uma câmara embaixo dela. Você não tá entendendo, Emílio. Isso daí foi... É porque, assim, você entra... Quando você entra na cabeça da esfinge, tem os controles... é claro. É o Megazord, entendeu? Claro. Aí você vai sair andando e você controla ela, entendeu? E, na verdade, era só a casinha de manutenção. Ou poderia ser só a casinha de manutenção mesmo. Eu cheguei a pensar nisso porque no Cristo Redentor tem isso, na Estátua da Liberdade tem isso. Age of Mythology, né? Você tem a casinha de manutenção, né? Então... Pode ser a casinha de manutenção mesmo. Cara, imagina Cristo Redentor versus Esfinge. Da hora. Cada um com seu carinho. São tamanhos e se você pegar a Esfinge, né? Eu não sei o tamanho do Cristo Redentor. Ela vai ter 80 metros de comprimento. É bem comprida. Aí são 19 metros de largura. Então, a hora que você olha de frente, são de 19 metros. E do chão até a altura da cabeça são 20 metros de altura. Então, é uma estrutura grande. É que assim, a gente fica com a impressão, ou pelo menos eu fico com a impressão, de que ela é relativamente pequena, porque a grande pirâmide é muito alta. Qual é a altura dela? A altura do chão à cabeça são 20 metros. E comprimento, 89 metros, então, quase 90 metros. O Cristo é 38 metros de altura. É o corpo todo, né? Sem a base. 38 metros. Ou seja... Assim, se a esfinge ficar em pé, o Cristo dançou, cara. Pequenininho. Cristo dançou. É pequenininho, é um Megazord maior. É tipo, como é que é? Eu falo assim, Egito Antigo 1, Cristianismo 0. Exatamente. Mas uma coisa legal que eu vejo de outras religiões, porque a gente está muito acostumada com, né, com o que veio para cá, da religião cristã, mas outras religiões que as... deuses e entidades não são só masculinos, né? Não são.
Eu gosto de ver isso um pouco de... existem deusas, existem entidades femininas poderosas, como a que o Ruas contou no outro vídeo. Isso é uma coisa bem legal. É muito legal porque você tem essa distinção e aí outra coisa, em algumas religiões você tem até uns seres que são meio misturados, né, hermafroditas ou que são de um jeito ou de outro, mas é muito legal porque tem diversidade, né? Você tá falando de diversidade e de diversidade de poderes. Então o Ruas conta, falando, caramba, soltei Sekhmet e agora o que eu faço, né? Porque ela é poderosa demais, eu não consigo sozinho resolver esse problema. Ou a entidade que protege as grandes pirâmides. Você confia no leão ou você confia na leoa pra te proteger? É isso aí, na leoa. Não, e isso de um deus ser uma figura masculina é algo recente na história da humanidade. E a gente está vivendo esse período em que as religiões monoteístas ganharam força, se espalharam e elas trazem essa carga de que a figura masculina é divina. Mas, assim, se for pegar a história da humanidade, dos últimos 10 mil anos para cá, era muito comum ter uma diversidade de deuses, tanto masculinos quanto femininos, e eles reinando igualmente o reino dos céus. Né? E deusa salvando Deus, né? Deus sendo picotado e a deusa vai lá e ela que salva, ela que resolve tudo e remenda tudo e salva tudo, né? Uma coisa que eu achei interessante também é porque uma coisa intrigante, realmente o fato os egípcios deixaram muitos registros ilustrativos nas tumbas, nas paredes. Então você tem a imagem de muitos deuses se repetindo até com o passar das eras, mas você não tem gravura de esfinge. É curiosíssimo isso. Eu não lembro. Não que eu conheça, não que eu conheça, exatamente. Eu também não conheço uma gravura de uma esfinge. Sim. Tem uma estátua gigantesca, mas você não vê uma gravura. É algo que talvez, vou pesquisar até sobre isso. E talvez, como o Egito Antigo, ele é muito mais... São vários reinados de várias coisas. O Egito Antigo é muito Egito Antigo. Aí né? eu imagino, beleza. O Khafre foi lá e construiu a pirâmide. Isso foi o quê? A esfinge, 2600 a.C. Tá, isso a 2600. Isso. Tá, não, isso é a primeira pirâmide. Não, é que uma é seguida da outra, né? Você tem 50 anos de diferença 50 anos, entre 2500 e 2600 a.C. Porque esse é o vô, o pai, né? É o vô, o pai e o neto, então não dá pra ser muitos anos de diferença. Aí você coloca lá, 2500. Passou 100 anos. A galera ainda lembrava, falava, não, cara, era o Khepes. Aí trocou de dinastia. Aí passou, não sei o quê. E aí para a mais moda, 500. Né? É isso. Eles aí vão para outro lugar. As pirâmides já começam a diminuir, a coisa já vai, aquele negócio lá, a manutenção já tá demorada. Você fica pensando como é que você faz aqui nos coisas. Você fala, mano, tem uns troços antigos, fazer manutenção, é um puta trabalhão. É uma grana. Aí é uma grana. Acontecia isso na muralha da China, aconteceu isso na muralha de Adriano, aconteceu isso em vários lugares, tipo... No Coliseu, que você citou antes, Coliseu, vamos tirar uns pedaços de pedra daqui e colocar para outro lugar. O mausoléu de Halicarnasso. Aconteceu com um monte de coisas aí, tipo, não tem mais significado, vamos desmontar isso aqui, porque eu tô precisando de pedra na minha casa. Sim. Não aí nesse negócio. E aí a coisa vai mudando. Aí eu fico imaginando, beleza, passou 200 anos, passou 300, passou 400. Passou 500 anos, ainda passou é 2000 a.C. Mudou o milênio, que na época não era milênio, mas enfim, para entender a gente. Aí passou 700, passou 800. Os caras deviam olhar para aquilo e falar assim, que merda é essa? Mas é isso mesmo. Que merda é essa? Aí no meio do reino do Akhenaton lá, provavelmente os caras devem ter chegado e falado assim, e aquele negócio ali na frente da pirâmide que tá ali desde sempre. O que é aquilo? O que é aquilo? Não sei. Sol. É isso, mas Deus, Sol. Aí eu falei assim, não, mas... Mas é essa eu mandei mesmo. É muito foda, mas... então. E é justamente isso. E aí, e complementando o que você falou, tem a hipótese, faltou pedra no Egito, que é uma das hipóteses. A economia caiu, por isso que eles pararam de fazer pirâmide. Mas tem a outra hipótese que não, a moda mudou. Então eu paro de fazer pirâmide e vou construir templo de outras maneiras, que a gente vai conhecer Karnak, esses templos em Luxor. E aí é outro tipo de estrutura com a mesma função, mas que não é pirâmide mais. E aí pirâmide, além de tudo, vira assim, aquele negócio que a gente fez lá no passado. Se você for pensar, o Coliseu... o Coliseu tem 2000 anos. Se você pega o Egito
2000 anos depois, ainda é antes de Cristo, ainda é tempo pra caramba antes de Cristo, e, é tão longe quanto a gente. Então, é aquele negócio que a gente construiu sei lá quando, cara. Então, fica e lá. você nem lembra mais a função, não lembra mais como é que nada. foi, e provavelmente devia ter uma cacetada de teoria da conspiração É isso. também. Chegar e falar assim, olha que os egípcios deixavam tudo escrito, né? Então ainda tem essa coisa. Uma escrita que também foi mudando, né? Aham. Mas eu fico imaginando as lendas envolvendo a construção da pirâmide Sem dúvida. feita pelos egípcios. Então eu fico imaginando os egípcios ali, logo depois sei lá, ou da dinastia Núbia, um pouco antes dos Ptolomeus, chegando e falando assim, cara, esse daí é o que seu povo fez? Foi. Mano, mas esse troço é muito grande. Incrível, né? Eu falei assim, cara, mas como que vocês fizeram? É isso, Deus. ETs. ETs, é isso. Eles vieram e ajudaram a gente. Falei, esses egípcios não sabem de nada. Aí eu... Mas é isso mesmo. E isso de ressignificar, eu não sei se o mito da esfinge perdurou ou se ele foi ressignificado depois de um tempo, porque ainda tinha essa estátua gigantesca, porque os gregos trazem de volta a esfinge, só que ela sob uma nova roupagem, porque você tem... Puseram roupa nela? Também. O Decifre-me, eu te devoro. Né? Ela, sim. ela aparece na Grécia Antiga como um ser que te devoraria se você não desvendasse o enigma que ela te passava. Aí vira isso também, né? O enigma da esfinge. O enigma da esfinge. Qual é o enigma? A Grécia ressignificou a esfinge. Agora, se foi do Egito para a Grécia, se eles olharam depois e criaram da forma deles, não mas sei. a gente precisa lembrar que provavelmente foi, porque a gente tem esse contato do Egito com a Sim. Grécia e os intenso, né? e os Intenso. gregos olhando para o Egito como o auge da civilização. Exato. Né? E aí os gregos deram uma nova função Tanto que para o ela. Alexandre fez questão de conquistar o Egito Sim. porque ele queria que... E no conto do Édipo Rei, é bem interessante, porque ele se torna rei de uma cidade que estava sendo amaldiçoado, estava sendo assombrado por uma esfinge. E aí ele chega para a Ela esfinge. voa, né? Tem umas coisas assim. Os gregos botam asa. Asas na esfinge. Os gregos botam asa na Põe asa em esfinge. tudo, né? Pois é. Impressionante. E é até legal, porque ela chega pra ele e fala, eu vou te devorar se você não desvendar meu enigma. E ela fala que animal que quando nasce tem 4 patas, na vida adulta tem 2 patas e depois, na fase final da sua vida, tem 3 patas. E aí ele fala, o ser humano. Que a gente nasce bebê engatinhando, depois fica 2 patas e depois fica com bengala, 3. Eu jurava E aí que você ela ia falar qual animal que come com o rabo. Aí eu falei assim, todos não pode tirar o rabo pra comer. Maldição! O grande enigma da pirâmide. O grande enigma da pirâmide. Como eu faço isso, né? Não, agora, isso é uma coisa Peguei muito seu louca. nariz. a esfinge aí ó, sem nariz dele. Peguei seu nariz. Peguei seu nariz. Era o que eu ia falar agora. Eita. Não, eu ia Culpa comentar... do Napoleão. Eu ia comentar uma coisa. Eu acho interessante como que a gente, por causa da questão da cultura pop e tal, e da mídia, como a gente introjetou que uma esfinge precisa ter aquele chapéu egípcio. Sim. Que é aquele chapéuzinho, aquele estradinho, tem aquela sim. coisa lá. Aquilo é típico dos egípcios, eram eles que faziam. Cultura egípcia. Mas uma esfinge não precisaria ter Não, aquilo. Passa Não. pra É, frente. ela pode tirar aquilo ali E embaixo, tem tem o cabelo. é Então, lógico, tipo, é lógico. ela pode, a gente associou isso à esfinge grega. Eu já vi essa representação dela com o negócio egípcio. E você fala, não, pera, isso daí não é acoplado na esfinge, isso daí é só egípcio. Você ia colocar um chapeuzinho grego, Sim. né? Sim. E aí tem a última parte que é a esfinge tinha o rosto inteiro. Ela tinha nariz Que e ela houve com o também nariz? tinha aquela barbichinha. A barbicha ela de também faraó. tinha. Mas então Barbicha de faraó. ela é macho. Não, então, é porque não é tanto uma barbicha, né? É uma Não era? estrutura. né? Era Negócio uma- tipo. era uma não era alegoria de tipo faraó. o Juscelino É. amarrando a barba mas- assim. mas- É uma queixeira. É uma queixeira, vamos dizer assim. E aí, assim, a primeira parte é Mas se não tem a barba, prende como? a estrutura ainda a gente sabe onde tá. Eu dou R$10 pra quem adivinhar onde tá a estrutura do queixo da esfinge. Tá Eu em fazendo lugar? toda essa defesa e talvez não fosse... Já Talvez Eu já sei aonde tá. não fosse uma mulher. Uma entidade uma- feminina? Né? Talvez não. Oh, Museu Britânico. British Museum. Ah, Tá lá.
você tem os pedaços da estrutura que dizem, Olha só. porque tem uma discussão, inclusive, se é ou se não é, mas está lá no British Museum. E tem uma lenda em relação ao rosto da esfinge. Então, Que se a gente nariz, precisa lembrar que Napoleão chega até o Egito e diz a lenda que quando Napoleão chegou no Egito, a esfinge ainda tinha a estrutura do rosto e que o exército de Napoleão treinou seus canhões na cara da esfinge, certo? Uhum. Só que isso não é verdade. Então, existem Até desenhos... porque seria muito estúpido fazer isso. Não, e Napoleão... E não sobraria nada da Isso. esfinge. Não, e Napoleão tinha uma admiração também pela arte egípcia, tanto que você tem várias coisas do Egito No Louvre. E na França inteira. Você tem um obelisco no meio, no meio da França, no meio de Paris. E que foi Napoleão Que foi Napoleão que levou na levaram, época. né? Então, a última coisa que Napoleão, que era um cara que a gente pode até criticar tudo, mas ele não era burro, ele entendia que aquilo historicamente era interessante, tanto que ele levou grande parte. Ele só não percebeu que a Pedra Roseta era tão importante, mas daí é outra história. Mas ele levou pra França. Tava na Isso, França. Tava né? na França, mas daí É. quem olhou falou assim: vamos vender isso pros ingleses e ferrar. foi isso. Foi que nem o Archaeopteryx Foi que nem o Archaeopteryx. na Alemanha. Exato. Os caras depois, maldição, quem vendeu? E aí tem duas pesado. hipóteses em relação ao que aconteceu com o rosto da esfinge. A primeira é a erosão. Então pode ser que a estrutura é tão antiga que ela acabou... É mais lógica. né? Ela acabou caindo. E é uma ponta, né? E é uma ponta, é mais extremidade, frágil é. e tudo mais. Mas tem uma coisa triste. Tem marcas de ferramentas na cara da esfinge. Eita, será Então- que quiseram desfigurar? Então pode ser que alguém, em algum momento da história, desfigurou a esfinge, e aí se discute se foi Motivo religioso. motivo religioso, se foi pra tirar pedra, se foi pra vender o pedaço, ninguém sabe direito. O cara tava fazendo manutenção e falou: Igual o quadro de Jesus. Deixa eu arrumar aqui, puf, caiu o Ih, nariz. rapaz. Nossa senhora. Não, sempre foi assim. Mas... A esfinge é Tiomo, né? exatamente. O quadro lá. Quadro. Então, assim, não foi Napoleão. Napoleão não fez isso. Dentre as coisas que Napoleão fez, isso não tá na conta do Você Napoleão. ia falar que tem uma gravura. Isso, porque tem uma gravura da época do Napoleão, um pouco antes, que já mostra a esfinge sem nariz. Então, que a hora que o exército de Napoleão chegou no Egito, chegou ali no Cairo, em Gizé, muito provavelmente a esfinge já estava desfigurada do jeito que a gente conhece ela hoje. Então é anterior a Então, ele. provavelmente é anterior a ele. E aí, você, analisando as marcas que tem, você não tem a marca das balas de canhão, como algumas pessoas dizem, porque isso deixaria marcas muito específicas. Mas o que os pesquisadores já acharam é marca de ferramenta de metal que os caras usaram para quebrar. Você falou que teve um califa que Isso. mandou desmontar a pirâmide porque, sei lá, aquilo lá não é de Alá. Isso, que desistiu na metade É. porque era difícil demais. Então, vai ver que ele olhou, porque os muçulmanos são extremamente contrários a qualquer ícone de qualquer coisa, representações com rosto humano e tal. Né? Não sei se com relação a tudo, mas com relação a Maomé, com certeza, e a Deus também. E então, pode ser que ele chegasse lá e falasse assim, não, arranca isso daí... Não sei, eu tô pensando. Não, porque você tem outras uma possibilidade. estátuas que os muçulmanos não Que mexeram. os muçulmanos então, não mexeram, mas então assim, pode é uma não ser também, possibilidade. O que se sabe é que não foi Napoleão, provavelmente foi antes, e que foi usando ferramentas mesmo. Então, pelo menos parte daquilo que a gente está vendo daquela degradação é em função da atividade humana. E por que eu resolvi falar de esfinge? Em primeiro lugar, porque a Camila me ajudou com o roteiro. E em segundo lugar, bem. que é muito importante para mim, é que eu sempre quis ir para o Egito. As pirâmides sempre me fascinaram, mas a esfinge me fascina mais. Eu acho que é um negócio que eu tenho mais vontade de ver em Gizé. Sabe até uma do que coisa que eu tô do que as curiosa? pirâmides. Quando vocês falaram do tamanho, eu lembro quando a gente foi na viagem anterior e viu Stonehenge, e eu imaginava que era completamente diferente a proporção que a gente encontrou lá. A hora que a gente chegou, eu falei, gente, ela é muito mais estreita, né? A estrutura é muito mais estreita do que eu via nas fotos e muito mais alta. E aí eu fiquei, gente, como que a gente consegue? Eu tirei um monte de foto e nas fotos ainda aparece como se ela fosse baixinha. Você tem que estar lá do lado, né? Você tem Se a que gente tá do tivesse a lado. chance de tirar a foto com você em proporção, aí daria certo, né? Senão não dá, senão você fica achando que ela é uma estrutura mais baixa do que ela é e mais ampla do que ela é.
E eu tô louca pra ver como que vai ser a sensação de estar perto da esfinge. A gente, Deve tem ser que muito olhar, legal. a gente tem que olhar aquelas fotos dos malditos hippies dos anos 70 que fizeram com que hoje não pudesse mais entrar em Stonehenge. Lá tem a proporção, você vê a proporção certinha. Mas a esfinge, nesse sentido, eu acho que ela deve ser uma estrutura impressionante. É claro que a hora que a gente vê as pirâmides, pô, você tá falando das pirâmides, elas são 5, 6 vezes maior do que a parte mais alta da esfinge. Então é uma estrutura muito maior. Você tá falando de 130, 140 metros de altura das pirâmides. E a esfinge 20. Mas 20 metros é coisa pra cacete ainda de altura e o comprimento dela é muito significativo. São quase 90 metros de comprimento. É quase um campo de futebol de comprimento do corpo da esfinge. Então deve ser uma estrutura muito legal de ver ao E vivo. deve ser ótimo pra ver, né? Não tem nada que atrapalhe. Eu lembro quando a gente foi pro Rio e a gente subiu no Cristo pra ver. Pra ver E de repente, a hora que a gente chegou, o clima tava, né, assim, tava tudo aberto, tava bonitinho, tava com uma cara de que ia chover, mas a gente terminou de subir, aí neblina, tudo fechou tudo, a gente não via nada lá embaixo, não via o Cristo, não via nada. Eu lembro. Não, e o pior é que o Cristo virou uma sombra, né? Ele ficou uma coisa meio bruxa, meio, sei lá, a coisa, filme de terror, assim, aquela coisa meio, tipo, nossa, filme de monstro. Tem né? a foto do Pirula na frente de bracinho aberto e você só vê o Pirula, não vê. Eu nem sei onde Mas tá lá essas acho que a fotos. gente não corre esse risco, né? Não Mas corre. abriu uma hora. Mas foi bem Rápido. breve. Foi cara. bem breve, Foi mas muito só pra breve. gente ver o tamanho, porque foi engraçado, porque foi assustador, porque quando a gente tava lá, a gente falou, mano, realmente não dá pra ver. Que merda, não sei o quê. No pouquinho de tempo que sopraram as nuvens, a gente... Caralho, E é aí muito fechou maior de do que eu novo. pensava. Nossa, os caras fechou de novo. É porque todo mundo fala que a vista é bonita. Olhando pra ele, olhando pra baixo, a gente viu, nada. Nada. Quer Mas dizer, acho que lá no Egito a gente não corre esse risco mesmo. Mas um lugar bem agradável. Se estiverem no Rio, visitem Não, o Corcovado, que vale muito a pena. Uma das vistas mais lindas que eu já vi na minha vida é o Rio Tem de Janeiro, eu sou apaixonado. um restaurante muito gostoso ali muito perto. gostoso. A floresta que tem em volta, que é um parque Lindíssimo. nacional. Então é muito legal. Mas no dia 9 de outubro, Não estaremos no Rio. não estaremos no Rio. No dia 9, porque é o primeiro dia que nós estaremos. dia 8 a gente tá dia 8 em a gente tá trânsito. viajando. Arremetendo ali, né? Mas dia 9 a gente vai estar em Gizé. No Egito. Arremetendo não, aterrissando. Vendo as pirâmides E e, a nesse caso, esfinge. a esfinge, que eu acho que vai ser legal demais. E você que está assistindo pode ir conosco. Existe a possibilidade de você viver essa emoção, porque eu fico emocionado. Eu choro. Porque eu acho que são coisas muito legais e conquistas que a gente consegue fazer, que eu acho que são muito legais, e você pode ir com a gente, viver essa emoção conosco. Lá a gente fala no Cairo porque é uma grande cidade, Gizé hoje é grande Cairo, né? Mas na verdade é em Gizé, no sítio arqueológico, vendo as grandes pirâmides e aproveitando para ver também a esfinge. Então acho que vai ser legal demais. E aí, você pode ir conosco, porque nós somos honestos. Porque se vocês forem com outro grupo, é esfinge. É esfinge. É esfinge demais. É esfinge E demais. no nosso caso não tem fingimento. Não, no nosso caso não tem. tem fingimento. Não A gente tem. é honesto. A gente é verdadeiro. Exato. A gente não finge. Muito mesmo. Não. Então a gente quer viajar com vocês que estão assistindo. Então vamos nós 4. A gente leva uma equipe de filmagem que a gente adora produzir conteúdo na viagem. E a gente também não quer que esse grupo seja grande demais para que a gente não consiga dar atenção para você que quer viajar com a gente. Por que a gente sempre dá esse recado? Porque, gente, no nosso tamanho de grupo que a gente planejou, já passou da metade. Pois é. Já está em 65%, quase 70% das vagas ocupadas. Não, e a gente já está estudando a manobrabilidade desse disso. grupo desse tamanho. É, porque vai ser um pouco mais de pessoas do que foram com a gente na Inglaterra. Exato. Que deu pra manejar de boa. Foi uma delícia. Vamos ver como que a gente vai fazer agora. É exatamente Mas é uma isso. viagem muito diferente. Não, é muito muito- é. diferente. E uma outra coisa que vocês, que o Rua sempre lembra, que a gente sempre fala, é que ir pro Egito é um negócio que é meio complexo, porque do mesmo jeito que em determinados lugares do Brasil tem muita gente tentando te dar o golpe, é difícil. O Egito é brasileiro demais. O Egito né? é brasileiro demais nesse sentido em locais, e isso assim, qualquer lugar turístico que você for no mundo vai ser desse jeito, mas no Egito tende a ser um É pouquinho aquela pessoa. mais... Eu sempre quis conhecer o Rio, mas tenho medo de ir. Então... Às vezes rola esse sentimento pro Egito Não, também. e aquela coisa, É. se você toma golpe no Rio de Janeiro e você fala português,
Imagina no Egito que você... imagino que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo não entenda árabe. Então, né, o mais Mas provável. em grupo, isso Se dilui, É isso muito mais resolvido. seguro. A gente ir com segurança e com conforto. Perfeito. Porque a gente vai estar junto com uma agência de viagem. Uhum. Então o momento é esse. Exato. E aí, eu acho que é legal você clicar no link, ver mais informações sobre a viagem, ver, assim, todos os lugares por onde a gente vai passar. A gente está fazendo os vídeos para que você possa ter um panorama geral, mas lá no link, né, lá no site tem as informações bem certinhas, em que dia a gente vai estar em qual lugar, tudo bem explicadinho, e você pode entrar em contato direto com a Inclusive Travel e saber formas de pagamento, qual que é o esquema todo. Excelente, Camilinha. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui embaixo, e se você tem interesse em viajar, clica no link, certo? Feito? Maravilha. Feito. Gente, era isso. Muito obrigado para todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Tchau!